Gente, nós vamos aprender agora uma receita que realmente vai fazer maior sucesso nas festividades e no dia a dia também. É um bolo húngaro que leva especiarias, frutas secas e leva maçã também, é maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Bom, gente, para essa receita nós vamos precisar dos seguintes ingredientes: 3 ovos inteiros, 200 gramas de açúcar refinado, 80 gramas de açúcar mascavo. Caso você não tenha o açúcar mascavo, pode utilizar só o refinado na quantidade total dos 2 açúcares, ou seja, 280 gramas. 250 gramas de farinha de trigo. Vamos utilizar também 100 ml de óleo de girassol ou óleo de soja, o óleo que você tiver em casa aí, não tem problema, tá? 50 gramas de damasco seco picadinho. 50 gramas de nozes trituradas grosseiramente. 50 gramas de castanhas do Pará, também trituradas. E 50 graminhas de uva passa, pode ser branca ou pretinha. Todos esses ingredientes aqui, eles compõem, né, o bolo húngaro. Mas caso você não tenha algum deles, não tem problema. Aí você pode colocar essa porção total de apenas nozes ou apenas castanhas ou apenas uva passa, tá? Fica a seu gosto também a quantidade, tá? Esses ingredientes, essas oleaginosas e frutas secas são opcionais e você pode sim substituir por apenas um deles ou usar a menor quantidade de acordo com o seu gosto. 200 gramas de maçã ralada grossinha, maçã verde, tá? Se não tiver a maçã verde, também pode fazer com a maçã vermelhinha. 3 gramas de canela em pó. 2 gramas de gengibre raladinho. 1 grama, uma pitadinha de sal. 10 ml de calda de cereja, do doce, né, da caldinha da cereja que vem em conserva. E também é opcional esse ingrediente. No lugar da calda de cereja, você pode também usar um licor ou alguma bebida alcoólica, uísque, não tem problema. 8 gramas de bicarbonato de sódio e 8 gramas de fermento químico em pó comum que você já usa aí nos seus bolos. Pessoal, para fazer esse bolo húngaro, nós vamos precisar de uma forma aro 23 a 25 centímetros de diâmetro. Temos que untar essa forma devidamente, principalmente se essa forma for com desenho, como essa que eu tenho aqui. Se for uma forma comum ou se você quiser seguir o procedimento tradicional de untar com margarina ou manteiga e enfarinhar, sem problemas. Aqui nós vamos usar o desmoldante. Eu gosto muito do spray Carlex, é esse que eu indico para vocês. E eu ainda uso mais, além do desmoldante do spray Carlex, eu ainda uso gordura vegetal. A gordura vegetal para poder reforçar as linhas e os traços aqui da nossa forma, tá? Então aqui eu já espalhei um pouquinho aqui de desmoldante, mas eu vou colocar mais um pouco. Bem de leve, não coloca muito. Aqui eu já tinha colocado um pouquinho, ela tem que ficar, né, toda brilhante assim. Não esquece do aro aqui central, tá, do furo. E agora nós vamos pegar aqui a nossa gordura vegetal e deixar ela no estado bem assim de pomada. E vamos untar a nossa forma todinha com o pincel. Para ficar bem bonito o nosso bolo, bem definido o nosso desenho. Então, a gente vai untando aqui cada pedacinho da nossa forma com bastante delicadeza. Eu vou fazer isso aqui e já mostro para vocês como ficou tudo. Prontinho. Estamos aqui com a nossa forma devidamente untada.
untada com desmoldante, depois ainda passamos aqui com o pincel em todos os detalhes a gordura vegetal. Principalmente nessas dobrinhas, né, nesses detalhezinhos, tá? E agora, com a forma já untada, toda bonita, nós vamos começar a bater o nosso bolinho. Gente, esse é um bolo feito pelo processo de liquidificador, então é muito fácil. Nós vamos incorporar os líquidos aqui, açúcar e depois, manualmente, para não desenvolver a rede de glúten, não fazer o nosso bolo ficar solado, nós vamos adicionar os secos manualmente, à parte. Eu vou explicar para vocês. Vamos começar aqui com os ovos. Vamos bater esses ovos por 30 a 40 segundos. Depois, vamos adicionar os açúcares. O açúcar refinado branco. O açúcar mascavo. E vamos bater novamente. De novo, de 30 a 40 segundinhos. Prontinho. Vai resultar num creme bem mais moreninho, né, do que se fosse só com açúcar comum. E já bem trituradinho o açúcar, já está derretendo mesmo, tá? E agora nós vamos colocar o óleo, tá, gente? Pode colocar total, toda a gordura. Vamos bater mais alguns segundinhos. Ok. E agora, pessoal, de uma vez só, nós vamos colocar a caldinha de cereja ou outro líquido da sua preferência, como eu disse, né? Ou outra bebida alcoólica. A canela em pó. A gengibre também. A pitadinha de sal, para ressaltar os sabores aqui do nosso bolo. E vamos dar mais uma batidinha. Nós temos aqui também a maçã, a minha já está escurecida um pouquinho aqui, que já tem um tempinho que eu ralei. Ralei no ralo grosso e a gente vai dar só uma pulsada aqui no liquidificador, tá? Deu umas 3 pulsadinhas só para triturar um pouquinho, né, essa nossa maçã. E agora nós vamos para a segunda parte da receita, que é incorporar os ingredientes secos, fermento. E eu vou ensinar para vocês, e as frutas também. Então, pessoal, agora nós vamos verter aqui todo o líquido batido num bowl, né, num recipiente. Pode ser um bowl de batedeira, a vasilha que você tiver em casa aí, só para facilitar incorporar os ingredientes secos. Há uma diferença quando você faz o bolo no liquidificador e faz esse processo aqui, né, de
incluir os secos manualmente. O bolo fica muito mais macio, muito mais fofinho quando você faz isso manualmente. Pronto, a textura da massa, ó. O tamanho dos farelinhos de maçã agora ficaram um pouco menores, né? E nós vamos começar aqui, pessoal, com a farinha, tá? Nós vamos colocar aqui a primeira parte da farinha. E vamos com o fouet da parte de baixo, né, de baixo para cima, em movimentos circulares e bem macios, né? A gente não pode agitar com força. Nós vamos adicionar aqui a farinha. Bem delicadamente, para não ativar o glúten. Agora adicionamos a segunda parte da farinha. Também bem delicadamente. E agora, antes de incorporar o fermento, nós vamos colocar todas as frutinhas secas, tá? Todas trituradinhas, né? Ou grosseiramente picadas, só a uva passa que vai inteirinha. Então, aqui só ficou faltando mesmo o fermento. Esses eu vou misturar com a espátula. Olha que massa linda que vai ficando, gente. E agora, por último, nós vamos adicionar aqui o fermento e o bicarbonato. E vamos incorporar delicadamente também. E tá pronta a nossa massa, gente. Essa é a textura. Olha que massa bonita. E é um bolo tradicional de Natal. E a tradição recomenda que a gente dê de presente um pedaço desse bolo para todo mundo no Natal, para todos os seus familiares. E esse bolo, tradicionalmente, também é mexido com a colher de pau. Como a gente segue as regras, né, de segurança alimentar, a gente não está mexendo aqui com a colher de pau, mas é tradição para esse bolo, viu? Então, agora é só distribuir na forma e nós vamos levar ao forno elétrico por mais ou menos 40 minutos, entre 130 a 160 graus no máximo, e no caso do forno a gás, o forno doméstico, entre 160 e 180 por um prazo de 45 minutos. Para saber se está bom, dá aquela apertadinha de leve assim no bolo, não coloca palito, não coloca garfo, porque pode afundar o bolo, tá? Então dá aquela apertadinha de leve, dourou ali, ficou bonito, é porque já está no ponto. Então eu vou aqui distribuir na minha forma. Agora nós vamos dar uma agitadinha aqui na forma, para realmente distribuir bem.
Se precisar, pode dar uma mexidinha aqui, só para realmente se certificar que tá bem misturado. Uma batidinha. Essa balançada é importante para o bolo se distribuir bem aqui, porque a forma é com desenho, então ele tem que se acomodar. Agora sim, vamos levar ao forno. Prontinho. Agora é só esperar o aroma pela casa e daqui a pouco eu mostro o resultado para vocês. Então, gente, ficou pronto o nosso bolo húngaro e olha só que bolo macio. Olha isso, gente. Fofinho. E nós vamos partir um pedacinho para vocês sentirem o sabor dessa belezura. Dá para sentir a textura que é bem macia. É um bolo muito sedoso e ao mesmo tempo com a crocância, né, das frutas. Olha a maciez. Eu vou me deliciar agora, hein? Mereço. Divino. Muito bom.